As nossas Bíblias, nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 6, versículos 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 15 e o versículo 35. Foi anunciado: Jesus é o pão da vida, João 6,35. Mas nós vamos ler o texto, conforme eu anunciei, João 6, 1 a 15, depois o verso 35 também. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: Aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. E, agora no verso 35, declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Senhor continue falando a palavra de Deus aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, ouvidos bem abertos, e o coração e a mente atentos à voz de Deus falando. Que seja a Tua voz tão clara, Senhor Deus, e também esteja, Senhor Deus, o nosso coração pronto para aprender, retendo a palavra da verdade e filtrando, ó Pai, aquilo que não é do Espírito de Deus. Falando, Senhor, aos nossos corações, nos edificando, confortando, consolando, instruindo, cumprindo o propósito do Senhor. Com esta palavra, hoje, nesta noite, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, como eu anunciei, o título dessa mensagem é Jesus é o pão da vida. Mas o tema é a divindade de Jesus, que é o tema principal do Evangelho de João. Estão interligados aqui o título com o tema, pois nosso Senhor é Deus. O pão é alimento universal. Então, nossos ancestrais, eles aprenderam a fazer pão com os romanos. E nós ensinamos o mundo inteiro a comer pão, o símbolo da provisão. Um dos nomes de Deus é Yahvé Jireh, Deus da provisão,
quem nutriu seu povo com o maná. Seu povo recebeu o pão do céu, o qual apontava para Cristo. Ele disse em João 6,51, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então João, ele sempre optava por narrar fatos que ainda não tivessem sido narrados nos outros evangelhos. Mas aqui está uma exceção. Este fato, a multiplicação de pães e também o caminhar sobre as águas, também é registrado em Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44 e Lucas 9, 10 a 17. Mas por que teria escolhido estes, dentre muitos outros milagres de nosso Senhor, realizado na Galileia? Qual é a relação existente entre estes milagres e a afirmação de que Jesus Cristo é Deus? Esse é o tema do Evangelho. Então, Cristo nos mostra sinais do seu poder e graça. Primeiro, o poder de Jesus para realizar milagres. Segundo, a autoridade de Jesus para pregar a palavra. Terceiro, o tipo perigoso de adesão a Jesus Cristo. Nessa passagem, né? Então vamos ver o que primeiro eu anuncio. Essa passagem fala sobre o poder de Jesus para realizar milagres. Então no versículo 1 diz que depois destas coisas, acompanhe sua Bíblia, ou você, acompanhe sua Bíblia. Se tiver ali, está aí, ó, você pode também acompanhar no slide, certo? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Era assim conhecido o mar da Galileia, do ponto de vista, irmãos, dos que viviam nos seus arredores. Outros autores que tinham conhecido o Mediterrâneo, que navegaram por águas assim, como do mar Mediterrâneo, eles se referem ao mar da Galileia como um lago. Certo? Então nós temos aqui um ato de amor de Jesus. Ele poderia fazer essa travessia rapidamente, e Jesus havia se retirado para o outro lado do mar, a fim de repousar. Mas não era fácil para ele se livrar da multidão. O versículo 2 diz que seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então a multidão o seguiu e rodeou, mas ele não se irritou com isso. Ele viu que eles estavam com fome e tinha alegria de poder ajudar. Jesus tem poder para fazer milagres. Segui-lo por causa de milagres, que é algo muito comum, mas não significa necessariamente uma conversão. No versículo 3 diz que então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Segui-lo por interesse ou curiosidade, por causa da comida ou de espetáculo, não faz alguém discípulo. O discípulo senta para aprender e levanta para servir. No versículo 4 diz assim: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então João descreve assim, festa dos judeus, porque sua expectativa era escrever aos não-judeus. Então ele precisava informar com precisão de que se tratava aquela festa, aquela ocasião. E no versículo 5 diz que então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Não sabia este discípulo que com Jesus bastava boa vontade para socorrer aos necessitados, pois nele temos a provisão. Versículo 6 diz assim: mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Jesus sabia o que estava para fazer.
ele realizaria o milagre. No entanto, a fé dos discípulos estava posta numa situação crítica, porque era para esperar que Jesus Cristo não fosse deixar aquela multidão mal suprida, faminta, e despedi-los assim. Jesus prova aos seus discípulos quanto ao desejo de atender às necessidades das pessoas, porque ele nos usa a partir do que nós temos pelo seu poder. Então, amados irmãos, falta de pão para alimentar aquela multidão não poderia ser um motivo de desânimo para os discípulos, mas poderia ser um motivo de acusação para os judeus se eles os espreitavam e visse despedir uma multidão faminta. A fome poderia ter alguma relação também com a decisão de abandonarem a Cristo, mas chegou a hora de nosso Senhor Jesus se despedir da multidão assim. João 6, versículo 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A ideia que a gente tem é o seguinte: bastava o fato deles terem fome para que Jesus Cristo os socorresse. Jesus Cristo não os socorreu para que eles se convertessem, ele não deu comida para que eles se convertessem. Jesus Cristo também não realizava milagre para causar neles admiração, para que eles o seguissem. Jesus Cristo cuidava das pessoas, independente delas se converterem ou não. Basta a própria necessidade para despertar em nós o amor de Deus para socorrer os necessitados, irmãos. Então Jesus alimentou a todos sabendo que o abandonariam. Depois de fartos, ou se parasse a distribuição de pão, eles o abandonariam. Maior benefício que nós podemos ter de Jesus não é a multiplicação de pães, ou qualquer outro milagre, mas a vida eterna pela fé na palavra de Deus, depois de ter sido deixado por tão grande multidão de gente interesseira em ver espetáculo de curas e sinais miraculosos que encantam tanto as pessoas religiosas, de receber algum benefício da religião, a beneficência e se fartar de pão. Muitos deixaram Jesus, mas alguns poucos não. João 6,68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então este é o maior milagre que podemos conhecer, maior do que sinais espetaculares e melhor do que comida, é receber as palavras de vida eterna em Jesus, nosso Salvador. Segundo ponto que eu chamo a atenção dos irmãos nessa passagem é a autoridade de Jesus para pregar a palavra. Sobre essa autoridade, não estou falando de simplesmente pregar o evangelho, mas de dar a palavra para que nós a cumpramos. E no verso 7 diz assim: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Jesus tem autoridade, irmãos, de nos dar sua lei, mas aqui ele pretende provar os seus discípulos. Ele, então, se dirige para ouvir deles, que não podiam fazer nada. Mas como? Matemática para explicar. A gente sempre procura uma ciência fora da Bíblia para explicar e justificar a nossa incapacidade. Nós sabemos que todos somos incapazes e capacitados pelo Espírito Santo. Nós usamos qualquer outra ciência para explicar a nossa insuficiência, falta de recursos, de forças, de disposição. Não falta arrazoado, carnal, para justificar a decisão de não fazer nada. Matemática para explicar. Não temos recursos, os nossos recursos não são suficientes. Mas por quê? Em outra passagem, Jesus Cristo vai dizer: porque não tendes fé, o recurso que vocês necessitam. E agora,
no versículo 8 ele diz assim, que um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Um menino tinha algo a oferecer, este trouxe mais do que era suficiente para si. Entregou tudo. Jesus não precisava dispor do que o menino trouxe, mas ele aceita a sua oferta, e com ela ele alimenta o povo. Vergonha para os discípulos de mãos vazias. No verso 10 disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Essa forma de reunir o povo, então, assentado na relva, era comum no princípio de um sermão. As palavras, então, que alimentavam a alma, são as palavras de Deus. Aquele que tem autoridade para pregar a palavra, alimento para a alma, está distribuindo pão, alimento para o corpo. Então, Cristo aqui é tanto ministro da palavra quanto diácono. Aqueles que servem à mesa e que pregam a palavra de Deus têm igual autoridade, com distintos papéis. Quem recebeu, então, autoridade tem obrigação quanto ao cuidado do povo. Cristo tem toda a autoridade e nós temos recebido dele. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tão certo quanto nós temos necessidade do pão diário, nós temos a necessidade da presença de Deus todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele nos dá palavra, para que nós cumpramos, nos dá os seus mandamentos, e nós temos o dever de cumprir, e ensinar cumprimento de todos os seus mandamentos, os guardar e fazer como ele tem ordenado em sua palavra. O Pai que dá vida, ele sustenta, ele tem poder e autoridade para nos ensinar e dirigir com os seus mandamentos. Então, Cristo tem poder para realizar milagres. Ele tem autoridade para nos dar a palavra de Deus. E temos ainda algumas advertências nesse texto. Conforme eu anunciei, em último lugar, o tipo perigoso de adesão a Jesus Cristo, nós encontramos nessa passagem. No versículo 12 diz que: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram os que haviam comido. Veja que a semeadura daquele jovem, pobre, certamente, que nós não sabemos nem o nome dele, apenas sabemos que era um moço, um menino. Ela multiplicou muito, que agora tinham alimento de sobra para seus discípulos por alguns dias. Isto ficou na lembrança, o ato divino e a lição do mestre. Vendo, pois, os homens, no versículo 14, que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O versículo 15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Foi tão grande o efeito naquela gente, que agora queriam proclamá-lo rei. Parecia que a fé em Jesus naquele povo
tinha atingido seu auge, mas não era verdadeira essa fé. Era apenas aquela crença impressionada nos milagres. E ele realizou muitos milagres naquela região, na Judéia. Uma crença que esperava sinais e prodígios, preocupada com seus sofrimentos físicos, de uma expectativa de bem-estar e paz social, que uma independência política poderia proporcionar, né? No dia seguinte, então, essa crença foi submetida à prova. Como nós vimos, já citei, quando Jesus Cristo vai revelar que de fato eles tinham no coração. Que eles seguiam a Jesus por causa da comida, mas não por causa das suas palavras. Jesus partiu com seus discípulos dali para longe daquela multidão e sua influência perigosa. Jesus prefere a solidão do monte do que um lugar no meio de uma multidão que seja uma influência enganosa, que seja uma multidão de pessoas com uma fé falsa. E procura então um lugar secreto, um lugar para se entregar à oração. Então, qualquer expectativa quanto a Jesus, que se resume às coisas dessa vida, é um tipo perigoso de adesão a Jesus Cristo. Nós devemos entender, irmãos, que primeiro o milagre de multiplicação de pães é um ato criador. Pelo poder de Cristo, 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados para satisfazer uma multidão faminta. Isso prova seu poder divino e a maravilhosa e superabundante graça de Jesus Cristo. Provas de que ele era Deus, mas eles o queriam para um reino político. Eles o queriam para resolver os seus problemas de bem-estar social e resolver também suas querelas com a família de Herodes, que reinava sobre a Judéia. O verdadeiro discípulo, ele não era alguém impressionado com milagres, interessado na provisão de suas necessidades. Os discípulos, então, eles já haviam aprendido que a pregação de Jesus não era feita só de palavras, mas também de ação. Então, mais uma vez eu trago a afirmação: Cristo nos mostra sinais do seu poder e graça. Isso prova que ele é Jesus. E aprendemos muito mais também nessa passagem, que o poder de Jesus para realizar milagres, a autoridade de Jesus para pregar a palavra, isso não pode nos levar a um tipo perigoso de adesão a Jesus Cristo. A gente percebe a bênção para a qual não podemos fechar os olhos nessa passagem, pois sobrou muito após a multiplicação de pouco. Nosso Senhor também nos ensina a não desperdiçar, mas guardar em cestos o que havia sobrado. Isso lembra que nós devemos ser fiéis mordomos de tudo que ele nos tem dado, e não desperdiçar os bens da sua graça. Então, no pouco, ele mostra que, sendo fiéis, nós receberemos em abundância e não vai faltar. Isso lembra que nós devemos ser fiéis, porque nós prestaremos contas a Deus. Então Jesus afirmou sua graça e misericórdia, demonstrou seu poder e provou aqui a sua divindade. Então, quando aqueles homens queriam coroá-lo rei, não faziam isso sem nenhum fundamento. Mas eles erraram. Eles erraram porque isto é uma peculiaridade exclusiva de Deus. O Salmo 2:6 diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então é o Senhor quem constitui reis, e é ele quem haveria de coroar a Jesus do jeito dele. Não seria como eles queriam, mas como Deus quer. Mesmo que tivessem boa intenção de reconhecê-lo rei, ignoravam Deus,
seu plano, insultando a sua glória. Cristo é rei, mas não porque nós o coroamos, ou porque nós o reconhecemos, nós o fizemos reis. Cristo é rei porque o Pai o coroou e ele o declarou rei de Israel. Qualquer forma humana ou jeito assim criativo de fazer a obra de Deus, de cultuar a Cristo, rei, que não seja a forma prescrita por Deus, na sua palavra, é um insulto à sua pessoa, um ultraje à sua majestade. Veja como eles ousaram fazer o novo rei. Eles queriam arrebatá-lo. Isso significa, literalmente, queriam tomá-lo à força e coroá-lo. A ousadia era tamanha que eles não temeram Pilatos, toda Roma ou mesmo os judeus. Veja que o fato de uma pessoa estar muito motivada, engajada numa luta, não quer dizer que essa luta é de Deus. Tem muita gente embarcando com muito radicalismo e fervor, mas não é numa luta de Deus. Não é o que Deus prescreveu. Ainda assim, eles estavam errados, com todo fervor e disposição e fundamento, queriam coroá-lo, mas não era esse o plano, não foi o que Deus prescreveu, não era isso que estava revelado sobre ele em sua palavra. Então, inventar um reino e chamar de reino de Deus é muito perigoso. Cristo é rei, mas não porque nós o coroamos. Cristo é rei, mas é rei segundo os profetas, é rei segundo a palavra de Deus. Eles inventaram ali um reino segundo suas próprias vontades. E assim, sempre que nós misturamos nossas opiniões com a palavra de Deus, nós poluímos o culto. Aquela consideração que eles tinham para com Cristo, toda aquela exaltação de Cristo Rei, era perversão. Porque nossas opiniões, quando nós misturamos com a palavra de Deus, poluímos o culto, nossas invenções degeneram a doutrina, mesmo nossas conjecturas, mesmo que seja nosso zelo ou criatividade fervorosa, mas que não seja segundo a palavra de Deus, isso tudo é inútil. E ainda pior, isso é abominação, ultraje à santidade de Deus. Portanto, com fé, e com fé no poder de Deus, com submissão à autoridade de Cristo, venhamos então com obediência à Santa Escritura, nos acheguemos, irmãos, ao nosso Senhor com humildade, confiados na sua graça, com fé, arrependidos, nos reconciliemos com Deus já. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, porque temos conhecido a Ti, segundo a palavra. Nós não queremos, ó Pai, aceitar o Cristo que o mundo apresenta. E quando nós, ó Pai, apresentamos a palavra de Deus, eles dizem que isso não tem nada a ver com Cristo, porque o Cristo que eles confessam não é o Cristo segundo as Escrituras. Mas temos recebido a Tua palavra revelada para nos guiar, para conhecermos a Cristo e obedecê-lo. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecermos fiéis, sempre, ó Deus, nos voltando para Ti, confessando nossos pecados e nos emendando, e nos corrigindo. E o Senhor, no poder do Espírito Santo, esteja, Senhor Deus, moldando o nosso caráter, moldando nossas vidas, ó Pai, para sermos conforme a Tua imagem. Ajuda-nos, ó Pai, a adorá-lo em espírito e em verdade, segundo as Escrituras. Permaneça conosco, Senhor Deus, e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.